Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado também, coordenando essa mesa, o professor Etelvino de Souza Trindade, de Brasília. Ele vem aqui representando a Febrasgo. Eu estou aqui no papel também representando a MB como presidente do Conselho Fiscal. E o doutor Etelvino é vice-presidente Centro-Oeste da Associação Médica Brasileira, então ele também está pela MB, presidente da Academia de Medicina de Brasília, professor da Escola Superior de Ciência de Saúde e Medicina do Distrito Federal e ginecologista do Instituto Verum em Brasília. Então nós temos o máximo prazer, nós vamos dividir essa coordenação. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer os professores convidados que estão aqui, amigos de longa data, e nós queremos, sem perda de tempo, convidar a professora Adriana Bittencourt Campaner. Ela, por favor, Adriana, venha. Ela é médica-chefe do setor de patologia do trato genital inferior e colposcopia da Santa Casa de São Paulo, professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo e presidente da Comissão Nacional Especializada em Patologia do Trato Genital Inferior da Febrasgo. Então nós temos o prazer de tê-la presente, vamos ter a satisfação e vamos aprender muito, que ela vai nos falar sobre corrimentos vaginais, diagnóstico e tratamento. Por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, acho que todo mundo está me ouvindo, né? E eu agradeço inicialmente a comissão organizadora, aqui em relação à MB, a Febrasgo, os nossos dois queridos professores, que além de muito importantes na área, também são queridos amigos, e me deram uma missão bem difícil, que é falar de corrimentos vaginais, diagnóstico e tratamento em 20 minutos. Então eu fiquei pensando assim, como que a gente vai abordar esse tema em 20 minutos? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar numa coisa, entre aspas, uma receita de bolo. O que eu faço quando eu tenho uma paciente com corrimento genital? Então aqui nós temos os diagnósticos principais de corrimento, o que uma paciente que vem ao nosso consultório ela pode ter de corrimento vaginal. Então aqui vocês estão vendo os mais comuns, que são a vaginose bacteriana, a tricomoníase, a candidíase e os quadros mistos, que seriam o principal, por exemplo, vaginose com cândida ou entre eles aqui. Vejam, esses três quadros principais, eles somam 95% dos casos. Eu tenho outros quadros também que são menos frequentes, que seriam o corrimento por atrofia, por muco cervical, dumectopia, vaginose citolítica, vaginose aeróbia e tantos outros. Então, quando uma paciente chega no nosso consultório, ou você está no seu ambulatório ou no seu consultório, é assim, eu estou com uma queixa de corrimento. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu pensar nessas três causas, vaginose, candidíase e tricomoníase, eu vou estar acertando em 95% dos casos. E aí, como que eu faço o diagnóstico? Como eu comentei, a gente tem essas três patologias na cabeça, esses três quadros na cabeça. Então, numa consulta inicial, olha, a paciente chegou para você, olha, isso não é um quadro arrastado, começou há pouco tempo, eu posso pensar bastante na anamnese, nos fatores de risco e no exame clínico. Com isso, como a gente comentou, 95% dessa charada, ela vai ser resolvida. Existem outros métodos propedêuticos que a gente pode utilizar e eu vou comentar com vocês que geralmente são os métodos que são empregados. Pode ser numa consulta inicial, até para eu ter um diagnóstico correto. No entanto, se eu tenho que resolver esse problema, eu posso utilizar esse exame clínico. Então, quando chega uma paciente, o que ela conta pra gente quando ela tem uma candidíase? Isso todo mundo já viu na faculdade, na parte da ginecologia é muito comum. Então, a candidíase é uma paciente que ela vem com uma queixa de prurido vulvar, prurido que pode vir junto com ardor, queimação. Ela tem um corrimento branco, grumoso,
Ela tem também escoriações, edema, eritema e ardor após a micção pelo incômodo da uretra. Então vocês estão vendo aqui no exame clínico, eu tenho uma hiperemia localizada tanto em vulva quanto em vagina, com escorrimento grumoso. Então é fácil fazer o diagnóstico. A vaginose bacteriana, por sua vez, ela tem uma história de corrimento acinzentado, não é um corrimento em grande quantidade, geralmente em pequena quantidade. Como está dito o nome, vaginose, não tem processo inflamatório. O ponto principal aqui é o odor desagradável que piora após a relação e o coito, porque existe um aumento do pH vaginal pelo sangue e esperma e a liberação das aminas. Eu tenho o prurido e a irritação geralmente ausentes. Então, quando eu examino uma paciente assim, eu tenho um corrimento em pequena quantidade, cinza, como vocês estão vendo, e não tem a inflamação. A tricomoníase hoje em dia, ela está diminuindo a sua prevalência e o quadro clínico, a paciente vai contar que ela tem um corrimento amarelado que tem um cheiro desagradável. Então a gente tem, nesse corrimento, quando nós examinamos, é um corrimento amarelo, esverdeado, bolhoso, tem um eritema e um edema e tem um colo, geralmente que a gente chama em morango, framboesa, que ele vai ter aquelas pontinhas, vai ficar pontinhos vermelhos, que é por causa do processo inflamatório. Então, como eu comentei com vocês, 95% das pacientes com corrimento são esses 3 quadros aqui, ou eu posso ter associação entre eles. A gente sabe que mais ou menos 20% dos casos existe a associação entre esses quadros e os principais, a vaginose com a candidíase. E como que acontece isso? Eu tenho uma paciente que tem um pH que está entre a transição do ácido e do básico, e aí dependendo da fase do ciclo, ela pode variar para um ou ela pode variar para o outro. Só que aqui eu coloco para vocês que, trazendo aqui uma tese da Unicamp, uma tese até certo ponto antiga, mas olha o que ela fez. Ela pegou a paciente com corrimento genital e ela fez a propedêutica. Nessa tese foi feita a propedêutica e eles chegaram a um diagnóstico. Só que eles viram o quê? Que a sensibilidade do exame especular, ele é baixo. Então vejam, 30%, 40% para a candidíase e a vaginose bacteriana. Então, como eu comentei com vocês, se eu estou num lugar que eu não tenho como fazer propedêutica, eu tenho que tratar paciente, eu vou me basear no exame clínico. É o que eu posso fazer. Agora, quando eu consigo, aquele quadro, fazer uma propedêutica auxiliar, é o melhor. E o que eu posso fazer? Vejam aqui, eu tenho a medida do pH, isso eu posso ter no consultório. Eu tenho a tirinha do pH, eu tenho o teste de UIF, o exame a fresco, bacterioscopia. Isso daqui eu vou comentar rapidamente. Então, a fitinha do pH, a gente pode comprar aqui, vejam, uma caixinha. O ideal é a gente comprar uma fitinha de pH que seja de 0 a 7, que ela tenha uma variação menor. Eu encosto essa tirinha aqui, como vocês estão vendo, na parede vaginal, tanto faz do lado ou do outro, eu deixo por 1 minuto. E aí eu comparo essa aqui no caso, o que eu tive com o pH. Então vejam, um pH básico 5,5. O teste de UIF, eu tenho o KOH 10%, eu coloco uma gota da secreção e eu coloco uma gota do KOH, e se houver liberação daquele odor ruim, é um teste das aminas ou teste de UIF positivo. Vejam, é fácil fazer essa propedêutica. Agora, a propedêutica, ela fica um pouco mais difícil, que é um exame a fresco. Hoje existem cursos online, até cursos específicos, que a gente consegue fazer isso. Então vejam, aqui de um aluno meu da pós-graduação, a gente faz a lâmina, põe uma gota de soro fisiológico, põe uma lamínula e vê no microscópio. Então eu preciso ter um microscópio e uma lâmina, gente, muito fácil. Então aqui eu tenho o quê? Eu vejo as pseudoífas aqui no caso da Cândida, eu vejo as clucels aqui pintando em cima da célula da vaginose bacteriana, e aqui eu vejo uma tricomonas. Essa tricomonas, ela mexe, né, na hora que a gente vê o exame a fresco.
E a bacterioscopia, eu pego essa lâmina que eu fiz, eu vou fazer uma coloração. Então, eu não tenho no consultório, eu posso solicitar. Eu posso solicitar para um laboratório, coloco bacterioscopia de secreção vaginal. Eu ponho uma lâmina, essa secreção, e eu envio para o laboratório. Eles vão fazer a coloração de Gram e aí eu vou enxergar as mesmas coisas. Então, aqui vocês estão enxergando o ninho de blastoconídeos e hifas junto. Aqui eu estou vendo a célula recoberto das clucéus e aqui eu tenho, que é mais difícil um pouco, no tricomonas eu enxergar, mas eu consigo enxergar. Então eu tenho a bacterioscopia. E os critérios de Nugent, eles vão me avaliar esses itens, os lactobacilos, a gardnerella e os bacilos curvos, e com isso é o laboratório que me passa esse valor, eu solicito bacterioscopia com critérios de Nugent. E aqui ela vai contar tudo isso. Então aqui o normal, uma vagina normal, aqui a gente tem intermediário e aqui a gente tem a presença de clucéus. Só que é difícil, como eu coloquei para vocês. Então, eu e mais 2 colegas, o Eleutério e o Newton, a gente fez um algoritmo que foi publicado na Frontiers até. Esse algoritmo é para facilitar o ginecologista geral, até o clínico, como que a gente faz essa propedêutica, tipo uma receita de bolo. Então, chegou a paciente para a gente, olha, eu tenho corrimento vaginal. Eu, com aquele exame clínico, eu consigo desvendar ali 95% dos casos. Agora, eu examinei a paciente, no exame eu posso já, gente, o importante hoje é o exame, porque muitos médicos, deixando de examinar, a gente está perdendo lesões. Vejam esses casos, queixa de corrimento vaginal, era um pólipo grande por causa do muco, aqui a gente tem um câncer de colo que tinha um corrimento com odor ruim. Então, a gente, no exame clínico, a gente já vai ver se eu tenho uma lesão. E aqui, até mesmo, vamos lembrar, eu tenho uma ectopia, presença de tecido glandular na ectocervice. Com isso, a paciente, o corrimento da paciente não é um corrimento, e sim é um aumento do muco. Então, o exame clínico aqui já me ajuda bastante. Depois, o que eu posso fazer? Essa paciente não tem nada, nenhuma dessas alterações, eu posso fazer em seguida o pH vaginal. Então, olha, pH vaginal ácido, quem que me lembra? A candidíase vulvovaginal e a vaginose citolítica. E o pH acima de 4,5, eu lembro de quem? Da tricomonas, da vaginose, pacientes com atrofia e vaginite inflamatória descamativa. Então, o pH, que é uma coisa barata, que uma caixinha custa R$40, eu já consigo diferenciar quando eu tenho dúvida. Aí, também, eu queria chamar a atenção de vocês que, hoje, clamídia, gonorreia e micoplasma genitalium, eles devem ser sempre lembrados na presença de corrimento. Por quê? Porque eles estão aumentando a sua prevalência e eles mudam ali o perfil inflamatório local. E com essa mudança de perfil inflamatório, eles propiciam a manutenção da cândida e o dos outros agentes. Aí, o que aconteceu? Eu também falei para vocês que aí a gente fez o pH, eu posso fazer o exame a fresco, que vai me mostrar, eu posso fazer a bacterioscopia, que já vai me mostrar, e a cultura. Hoje, para quem que eu solicito cultura? Não adianta eu pedir cultura de secreção vaginal. De uma maneira geral, eu tenho que pedir cultura específica, lembrando para gonococo, que eu posso ter a sensibilidade, e a cultura de fungos, o antifungigrama. Também hoje na propedêutica a gente pode fazer PCR. E vejam, PCR para cândida, eu consigo ver qual é o tipo de cândida contaminante. A gente tem o painel de ST, pensando nessas co-infecções, e também eu tenho o painel de vaginose bacteriana. Ele tem um algoritmo e ele vai te dizer, mediante aumento, diminuição de lactobacilos e anaeróbios, se você tem essa infecção ou não. E aqui mais uma receita de bolo para mostrar para vocês, então, os métodos em cada um deles, na candidíase, na vaginose e na tricomoníase. Eu só quero comentar aqui 2 pontos importantes. Muitas pacientes, no exame clínico, o que a gente tem? Eu tenho uma paciente na menopausa que começa a falar, olha, eu comecei, depois que eu entrei na menopausa, com corrimento. Muitos médicos tratam com creme 1, creme 2, creme 3. O que a gente tem que lembrar? A ausência de lactobacilos pela
deficiência de glicogênio, ele leva a essa secreção, vejam aqui, essa paciente na pós-menopausa, até uma úlcera por atrofia com essa secreção. Então, não adianta eu pensar nisso. Então, paciente na pós-menopausa até pode ter os outros agentes, mas eu tenho que lembrar da vaginite atrófica, que o tratamento aqui, qual é? Nada mais do que estrogênio local, quando for possível. Eu tenho vaginites esquecidas, que eu teria a vaginose citolítica. O que é isso? Ela é um aumento de lactobacilos. E qual é o quadro clínico? Parece de candidíase, corrimento branco, ardor, prurido e também eu tenho uma vermelhidão local. Só que na propedêutica eu não identifico o fungo e eu vejo o quê? Um aumento, vejam aqui quantos lactobacilos. E eu também tenho que lembrar, em termos de corrimento, entrando aqui esses dois no 5%, a gente tem a vaginite aeróbia, que é uma alteração imunológica local de vagina por uma alteração disbiótica. E aqui vocês estão vendo, eu tenho um corrimento purulento e a identificação é bem específica, tá? Só para lembrar que existe. Tratamento, o que eu vou comentar? Não adianta aqui a gente ficar lendo cada um dessas receitas, mas o que eu queria colocar? A gente, nesse mesmo artigo, e também aqui eu coloquei nessa aula, baseando no tratamento em relação ao CDC e ao Ministério da Saúde. Então, o que a gente pode usar para tratar a candidíase? A gente pode usar tratamentos tópicos ou tratamento oral. Então, quais são os melhores? Segundo revisões da Cochrane, a gente tanto faz eu usar o oral quanto o tópico. Gente, não precisa usar os dois ao mesmo tempo. Ou eu posso usar um, ou eu posso usar o outro. E aqui vocês estão vendo que eu tenho uma grande gama que eu posso utilizar. Qualquer um deles é eficaz. Lembrando que o tratamento oral não é indicado na gestação e não há necessidade de eu traçar o parceiro na candidíase vulvovaginal. Agora, mudando para a vaginose bacteriana, o que eu tenho que lembrar? A vaginose, ela é um distúrbio da flora. Eu tenho uma diminuição de lactobacilos e, com isso, os anaeróbios e a gardnerella acabam proliferando. Então, eu vou utilizar algum tipo de antibiótico para diminuir essa população de anaeróbio. E aí, com isso, também eu posso, segundo a literatura, tanto usar o tratamento oral quanto o tratamento local, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem o metronidazol oral, que é a recomendação inicial, tanto do CDC e do Ministério da Saúde. Eu posso usar ele local e a clindamicina, e eu tenho todas essas alternativas. Um outro ponto, eu não indico na gestação esses aqui de baixo. O metronidazol, ele pode ser usado na gestação, lembrando que a vaginose bacteriana, ela aumenta o risco de complicações gestacionais e também ela aumenta o risco em procedimentos ginecológicos pós-parto. Então, eu devo tratar as pacientes sintomáticas todas e também a gente pode discutir depois em termos de pacientes onde eu encontrei um exame que deu gardnerella, por exemplo, e ela não tem sintoma nenhum. E outro ponto aqui que a literatura discute muito é que não há necessidade de tratar o parceiro também. Em relação à tricomoníase, ela é considerada uma doença, vamos pensar melhor, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então ela deve ser sempre tratada e o tratamento, a gente tem que lembrar que a tricomonas, ela não fica só na vagina, ela fica na vagina, ela pode ficar nas glândulas paruretrais, na glândula de Bartholin-Skinner, e aí, no caso, o creme vaginal não vai resolver. Então o tratamento de preferência é o metronidazol oral, ou ele pode ser dividido ou em dose única, e tem um estudo que eu encontrei que mostra que esse metronidazol em dose alta, que é um óvulo vaginal, ele mostrou eficácia porque ele tem uma absorção do metronidazol local. Lembrando aqui, olha, que não é indicado na gravidez esses todos, o tinidazol e o sequinidazol. E lembrando aqui, como eu coloquei, ela deve ser tratada, o parceiro deve ser tratada e na gravidez a gestante deve ser tratada também.
Então, lembrando só um pouquinho, a vaginose citolítica é um aumento do número de lactobacilos, então não adianta eu usar qualquer creme vaginal que eu quiser, tá? Aí eu tenho que diagnosticar corretamente. Eu não vou encontrar o fungo e eu vou encontrar a citólise. O que é a citólise? São as células vaginais, aquelas células partidas ao meio, núcleos soltos, que isso mostra que o lactobacilo, ele está, entre aspas, metabolizando, destruindo essa célula. Então, qual é o tratamento da vaginose citolítica? É o bicarbonato de sódio, tá? A seguir, a gente também, só para comentar os 2 últimos slides, em relação à vaginite inflamatória descamativa. Tem gente, muito ginecologista, até formado há bastante tempo, que nunca ouviu até falar. Esse quadro, alguns autores, eles acreditam que existe uma proliferação de bactérias anaeróbias locais e a própria paciente faz uma alteração imune a ela com uma secreção purulenta e aí a vagina toda vermelha. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Geralmente é pela bacterioscopia. A gente vai ver que existe um crescimento tanto daquele estrépito de grávida e o estáfilo, e aí a gente vai tratar com antibióticos, a gente vai utilizar a clindamicina e a gente vai usar óvulos de corticoide local, que depois a gente pode conversar um pouquinho se vocês quiserem. Então, é difícil a gente comentar em 20 minutos sobre corrimentos vaginais, mas qual é a mensagem dessa aula que vocês viram? O corrimento é uma das principais causas, sendo que a candidíase, a vaginose e a tricomoníase representam 95%. Quando a paciente chega para você, ela não tem quadro nenhum, é a primeira visita dela, não tinha problema nenhum, eu até posso fazer o tratamento baseado na anamnese e no exame clínico. Sendo, como eu comentei, que o ideal para a gente acertar o diagnóstico, porque vocês viram que o exame clínico falha, é fazer o diagnóstico etiológico e nós vimos toda a propedêutica. Hoje essa propedêutica, ela sai para a gente em 3 a 4, 5 dias se a paciente for no laboratório e ela conseguir esperar, eu posso fazer esse diagnóstico e tratar adequadamente. E aí, um outro ponto que a gente pode discutir são as recidivas. As recidivas, o ideal, a gente tem que... Chegou uma paciente para você, que nem chega muitos casos para a gente, no nosso ambulatório ou na clínica, ela vem com 7 receitas, já passei em 8 médicos. Aí, gente, você tem que fazer o diagnóstico etiológico para você chegar à conclusão e falar, olha, você tem isso e nós vamos tratar com isso. Agradeço a atenção de todos. Nós vamos apresentar agora o segundo palestrante do dia, que é o professor Rogério Bonassi Machado. É interessante, vocês estão aqui, o pessoal veio, os currículos que a gente apresenta são pequenos, porque isso os professores não colocam todo o conhecimento que eles têm e as coisas que eles fazem. É um exercício talvez de modéstia, mas o professor Rogério é uma referência nacional nessa área hormonal. Ele é professor lá associado do livro docente de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Professor, 20 minutos. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a gentileza do convite à comissão científica da UEMB e é um prazer estar aqui também com grandes amigos já de longa data, ser coordenado pelo professor Coríntio, pelo professor Etelvino e estar aqui com a Adrianinha, que eu também já conheço há muito tempo, né? E falar de algo que é da nossa rotina e muito importante que se fale sobre isso com médicos generalistas. Então essa eu acho que acertou bastante aqui na questão do tema, até porque atualmente existem controvérsias acerca de quem pode até prescrever um anticoncepcional sem ser médico. Então, vou mostrar para vocês em linhas gerais como é que nós pensamos em fazer orientação básica para o uso de métodos contraceptivos. E começando aqui por o que a mulher brasileira utiliza. Eu coloquei aqui essa referência, que é a nossa mesmo, de dados da saúde suplementar. Por que eu não coloquei aqui a saúde pública? A saúde pública tem menos oferta de anticoncepcionais diferentes.
como, por exemplo, os implantes não são disponíveis, anel vaginal dificilmente você vai ter acesso, porém, na saúde suplementar, tudo isso é disponível. Então, há necessidade que nós façamos escolhas juntamente com esta mulher, essa paciente, para tentar encontrar a melhor forma de anticoncepção para ela, de acordo com as suas necessidades. Então, olhando aqui para o que se usa no Brasil, nessa casuística aqui de mais de 1.100 mulheres, nós observamos que as pílulas são responsáveis por 33% das prescrições dos anticoncepcionais, o que a gente chama aqui de COC, contraceptivo oral combinado. É a pílula combinada, aquela que contém 2 hormônios, um estrogênio e um progestagênio. Depois aparecem aqui, né, elencadas as pílulas somente de progestagênio. Eu vou mostrar depois para vocês também como que nós lidamos com esse tipo de anticoncepcional que dispensa o estrogênio. Depois vem os métodos de longação. Aqui o sistema de levonorgestrel, um DIU hormonal, depois o DIU de cobre, depois o DIU de implante, veja com menor prescrição, 2% para o anel vaginal e 38% aí uma mistura de todos os outros métodos que nós vamos colocar aqui para vocês. O que importa do ponto de vista de conhecimento geral para todos esses métodos aqui? Lembrar que esses contraceptivos são os chamados contraceptivos combinados. É uma associação ou uma combinação de estrogênio mais o progestagênio presente na pílula, chamada contraceptivo oral combinada, então o próprio nome já se confunde aqui com isso, no anel vaginal e no adesivo, também contraceptivo, e também no injetável mensal, que estão aqui em números muito pequenos. Os outros ou contêm somente progestagênio, que são os métodos de progestagênio isolado, pílula somente de progestagênio, o DIU hormonal ele contém o progestagênio, o implante contraceptivo também é progestagênio e o injetável trimestral é somente progestagênio. Então essa é uma distinção fundamental quando nós vamos pensar em usar um anticoncepcional hormonal. Então ele pode ser estrogênio mais progestagênio, que é o combinado, ou só de progestagênio. Esses são os contraceptivos hormonais. Depois teríamos os não hormonais, o DIU de cobre, laqueadura, vasectomia e outras, por exemplo, métodos comportamentais, claro que vão ser considerados métodos não hormonais. Então, como nós já falamos, os combinados contêm o estrogênio e o progestagênio. Esses são os estrogênios disponíveis nas combinações. Pode ser o etinil estradiol, que é o que existe em maior quantidade aqui para todos esses métodos combinados. Existem 2 pílulas, aí são pílulas mesmo, orais, contendo estrogênios naturais, o valerato de estradiol ou o estradiol, só 2. E os progestagênios são vários os tipos de progestagênios. E aqui não valeria a pena falar sobre cada um, não daria também tempo, mas para ver que existe uma certa complexidade na escolha de um contraceptivo hormonal combinado diante de várias possibilidades que essa mulher pode ocorrer. E isto é, sem dúvida, uma prerrogativa médica. Então, eu entendo que existam condições hoje de que se fale, olha, precisamos ter mais abrangência na anticoncepção, então qualquer um pode prescrever um anticoncepcional, mesmo que não seja médico. É muito difícil conhecer as questões aqui individuais de cada combinação. Por exemplo, eu posso ter um etinil estradiol em diferentes doses, aqui nós temos 4 doses, 35, 30, 20 ou 15 microgramas. E o etinil estradiol ele se associa, por exemplo, com a ciproterona, com a clormadinona, com o levonorgestrel, com o desogestrel, com o gestodeno, com o dienogeste e com a drospirenona. Então, como é que nós vamos saber exatamente qual é o melhor para cada mulher? Isso é uma prerrogativa médica, precisa ter um exame médico, precisa ter uma anamnese dirigida, portanto, é algo que, no nosso ponto de vista, é um ato médico a prescrição de um contraceptivo. Os progestagênios são aqueles responsáveis pelo efeito principal de um anticoncepcional, que é o bloqueio sobre a ovulação. Então, como age um contraceptivo? Bloqueando a ovulação. Quem é o dono da anticoncepção? É o progestagênio. É nele que você coloca a coroa. Por isso que ele é a estrela da anticoncepção. Então, o progestagênio, ele é
o componente principal. Para que serve o estrogênio? Para dar controle ao ciclo. Então, as mulheres que utilizam somente progestagênio, elas podem ter sangramentos irregulares. E o estrogênio, quando ele é adicionado ao anticoncepcional, ele torna os ciclos regulares. Então, ela menstrua com previsibilidade. Essa é a função de se ter, então, um estrogênio num contraceptivo. Então, olhando agora para o outro lado, já que o progestagênio ele é o composto principal, ele é o rei da anticoncepção, ele pode ser usado isoladamente, realmente pode. Só que o padrão de sangramento não vai ser regular, essa é uma característica dos progestagênios. As pílulas de progestagênio existem duas aqui no Brasil, existe o injetável trimestral e existe o implante de etonogestrel. A gente já tinha colocado naquele primeiro slide como é que eles se dividem aqui. A ação é o bloqueio ovulatório também desses métodos aqui. Os métodos não hormonais não têm como função bloquear a ovulação, nem o DIU hormonal. Embora o DIU hormonal contenha o levonorgestrel, que é um progestagênio, a dose do DIU hormonal não é suficiente para dar bloqueio ovulatório, mas é suficiente para ter uma ação local sobre o muco cervical, tornando o muco cervical hostil à ascensão espermática e permitindo também uma anticoncepção bastante eficaz. Os DIUs não hormonais, que são os DIUs de cobre ou DIU de cobre barra prata, é uma associação de cobre e prata, eles têm ação local sobre a motilidade espermática, agem sobre o endométrio, transformando esse endométrio num endométrio mais inflamatório e hostil também à ascensão espermática. Então, essas são as diferenças entre os métodos. E como é que nós vamos fazer para escolher? Então, existem situações onde que nós não precisamos saber detalhes dos anticoncepcionais e simplesmente ver a questão da própria mulher. Então a mulher ela pode chegar e falar, olha, eu quero algo muito eficaz e que não dependa de mim. Veja que a eficácia dos anticoncepcionais ela é altamente dependente da sua usuária. Se todas as usuárias, toda mulher que vai utilizar um anticoncepcional, qualquer que seja o método, se ela fizer o uso perfeito, aquele uso sem falha, praticamente não falha. Veja que as taxas de falha para todos os anticoncepcionais que nós já falamos aqui, elas são taxas abaixo de 1%. Então, por exemplo, aqui o anel vaginal, 0,3 para cada 100 mulheres ao ano. Então não dá nenhuma mulher se ela usar corretamente. Mesma coisa em relação às pílulas combinadas, ao adesivo, ao injetável, todos eles vão ter taxas muito baixas. Porém, na vida real, que é chamado de uso típico, pode ocorrer falha do uso, falha da usuária. Por exemplo, não utilizou adequadamente o anel saiu, ficou mais do que 6 horas, na realidade são 3 o período que dá para ficar fora da vagina, esse anel vaginal, ele ficou fora, ela teve uma falha. Então, essas situações levariam uma falha até de 9 casos para 100 mulheres ao ano. Então, vejam que existem essas diferenças porque esses métodos são chamados métodos que dependem da usuária. Ela depende dela. Agora, os métodos de longa ação, DIU de cobre, DIU hormonal e implante, não dependem da mulher. Você coloca o implante e esse implante fica até chegar ao 3º ano de uso. Depois você retira. Então, como não depende da mulher, as taxas de falha, tanto do uso perfeito, que já é o uso da sua colocação, pelo uso típico, que não há uso típico, elas ficam as mesmas. Por isso que se diz que a efetividade ou eficácia dos métodos na vida real dependem muito da usuária e são mais eficazes os métodos de longa ação, pensando em eventuais falhas das mulheres. Diante desse cenário, nós colocamos aqui uma regra prática, isso aqui é uma publicação de 2017 da Febrasgo, que norteia o início de algum tipo de anticoncepção. Nós temos uma pergunta básica para fazer, a pergunta-chave, que seria aquele hashtag que nós criamos em 2016, 2017, que seria o hashtag uma só pergunta. E a pergunta é, quando você quer engravidar? Se a mulher quer engravidar dentro de um ano, mas não agora, então ela deveria ser candidata a métodos que não são de longa ação, mas métodos de curta ação, falando sobre eventuais falhas. Por exemplo, se ela tiver um uso inadequado de um anticoncepcional oral, claro que, como ela já estava programada para ter essa gestação,
ela não vai se incomodar tanto com essa falha. Então, os métodos que poderiam eventualmente ter mais falhas, eles estariam elencados aqui. Então, ofereceríamos métodos de curtação, ou métodos de barreira, métodos naturais, reforçando então a sua menor eficácia. Porém, mulheres que querem engravidar depois de um ano ou nunca querem engravidar, que é uma realidade bastante comum nos dias atuais, então elas não aceitariam uma falha. Ou essa mulher vai ter que fazer o uso perfeito e você vai reforçar bastante o uso perfeito de um método anticoncepcional, ou parte-se para o método de longação, porque os dados de eficácia na vida real demonstram que esses métodos são mais eficazes. Então, essa é uma regra que nós utilizamos e é muito simples de fazer isso, não demora 5 minutos para fazer uma orientação dessa natureza. Escolhido o método, nós vamos ver se essa mulher é adequada a esse método. E o que seria a sua adequação? Imagine que ela, por exemplo, escolhe e fala, olha, eu gosto muito de uma pílula contraceptiva, eu acho que é fácil de usar. Falei, ok, então reforçamos os dados de eficácia, falei, você vai ter que fazer o uso regular, melhor não esquecer de usar essa pílula. Agora, vamos ver se você pode usar uma pílula combinada, que contém um estrogênio mais um progestagênio. Para isso, nós vamos usar os critérios de elegibilidade para os métodos anticoncepcionais. A Organização Mundial de Saúde, a partir de 1995, criou esses critérios aqui. O critério 1, ou a categoria 1, o método pode ser utilizado sem restrição. No 2, também geralmente é mais utilizado, então os benefícios aqui superam folgadamente os riscos. Já a categoria 3, esse método geralmente não é recomendado. E o 4 não é para usar. Então, muitos confundem aqui com contraindicação relativa, categoria 3, ou contraindicação absoluta, categoria 4. Não é bem uma contraindicação, são inadequações, principalmente diante de situações clínicas onde a segurança estaria comprometida. Por exemplo, segurança cardiovascular. Então, vamos olhar aqui como é que os critérios podem ser utilizados. Primeiro, você precisa saber todos os critérios? Não há necessidade de saber. Existem, por exemplo, aplicativos que fazem isso e você coloca nesses aplicativos, esse é o próprio da Organização Mundial de Saúde, e você acaba colocando então a situação clínica, ele vai te dar a categoria para aquele método que você está escolhendo. Então aparecem todos esses métodos aqui, né? Existem outros aplicativos, esse aqui, por exemplo, é do CDC americano, mesma coisa, segue método a método, vai dando as categorias, existem pequenas diferenças entre eles, e que no geral eles vão atentar, como eu já disse, para a segurança. Então, quando não há elementos suficientes para que se tenha segurança, principalmente diante de métodos hormonais, então isso aparece nos critérios de elegibilidade. Na categoria 3, melhor você não usar, procure outra coisa, ou na categoria 4, aí realmente é para não usar. Por exemplo, vamos olhar aqui contraindicações para pílulas combinadas, que contém o estrogênio, o etilneestradiol, um estrogênio de elevada potência, então tem um efeito vascular mais pronunciado. Seria melhor evitar esse estrogênio diante dessas situações. Na lactação entre 6 semanas e 6 meses após o parto, nas fumantes acima de 35 anos, pela questão vascular também, múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular, hipertensão, trombofilias, histórico pessoal de tromboembolismo, histórico familiar não entra aqui nessa categorização. Quando vai fazer alguma cirurgia com imobilização, é de boa norma também suspender o anticoncepcional 30 dias antes. Se teve um infarto, doenças cardíacas valvulares, no lúpus, nas cefaleias, principalmente na enxaqueca com aura, diabetes com doença vascular, no câncer de mama, pessoal, cirrose descompensada, adenoma e hepatoma e no uso de anticonvulsivantes, rifampicina ou rifabutina. Veja que a maioria aqui está ligada a risco cardiovascular, por conta do estrogênio. Se retira-se o estrogênio dessa formulação, passa a não ter grandes contraindicações. Veja aqui que os progestagênios, aí eles entram melhor para essa categorização. Então, quando você coloca, por exemplo, uma hipertensão
hipertensão tratada, hipertensão leve. O que vai aparecer lá? Vai aparecer categoria 3 para contraceptivos orais combinados ou para métodos contendo estrogênio e categoria 2 para métodos com progestagênio, exceto se for injetável trimestral pelo efeito glicocorticoide que ele tem. Então, e se a pressão estiver acima de 160 por 100. E o resto são questões até de segurança que se pensa do início de um anticoncepcional. Então, isso é bom de se lembrar. Todos têm algum tipo de contraindicação. Para os métodos de longação, o que seria categoria 3 ou 4? Então, quando é melhor evitar métodos de longação? E aqui é interessante que quando se evita um tipo de método de longação, em geral, algum outro vai poder ser utilizado. Então, só para se ter uma ideia, então, categoria 3 ou 4 seriam para essas situações. Vamos olhar aqui para uma condição que pode trazer algum conflito. Por exemplo, no lúpus com anticorpos antifosfolípidos positivos. Então, é melhor evitar o sistema intrauterino de levonorgestrel, é melhor evitar o implante, por questões de segurança. Não é de eficácia, é segurança. Porém, para o DIU de cobre, isso aqui está liberado. Então, você consegue ter alguma alternativa aqui diante de uma contraindicação que aparentemente vai dificultar a sua conduta. Outras são, francamente, contraindicadores, por exemplo, a própria gravidez, óbvio que isso seria, mas mesmo quando se fala de um câncer de mama, embora exista contraindicação para os hormonais de longação, que seriam os DIUs, tanto hormonal quanto o implante, mas para o DIU de cobre é possível. Então sempre existe alguma saída quando se fala aqui de métodos de longação. Então as conclusões que nós poderíamos ter seriam essas, que a indicação dos métodos contraceptivos primeiro, claro, a premissa principal de um método anticoncepcional é a sua eficácia. Então a eficácia deve ser sempre colocada em primeiro plano e adequada às realidades de cada mulher. Então teríamos diferentes métodos para diferentes pacientes, claro que dependendo do potencial uso, da sua continuidade, da sua adesão a determinado método e ao acesso que ela pode ter. Métodos de curtação têm sido recomendados para mulheres que têm expectativa de gravidez mais próxima, ou seja, eles vão falhar mais, então você estaria pensando aqui numa eventual falha e que ela aceitaria essa falha, ou que também não compensaria utilizar o método de elongação, porque ela não vai ficar 5 anos, por exemplo, com um dispositivo intrauterino, para tirar ele no primeiro ano se ela resolver engravidar. Por isso os métodos de elongação são mais adequados para mulheres que não têm desejo de gestação, desejam postergar. E, por último, os critérios de elegibilidade são a nossa âncora a nossa bússola para que a gente consiga, então, adequar o melhor método para cada mulher. Muito obrigado pela atenção de vocês. Queria agradecer aos dois palestrantes, professor Adriana, professor Rogério, pela capacidade de síntese que tiveram aqui, assuntos que são tão extensos, tão básicos, conseguiram falar dentro do tempo e de uma maneira tão didática. Nós estamos diante de uma situação inusitada. A próxima palestrante não compareceu. Se estiver presente, por favor, se identifique. Doutora Rívia não está presente, acredito eu. Então nós estamos numa situação que temos que improvisar. Antes de mais nada, com a autorização da doutora Etelvina, eu quero convidar a doutora Adriana e o doutor Rogério a fazerem parte aqui da mesa, por favor. Nós temos duas possibilidades com esse assunto que não foi abordado. Ou podemos deixar um espaço para discutir entre nós e começamos a discutir o que foi abordado, ou podemos provocá-los, se querem fazer alguma pergunta sobre este assunto que não foi apresentado, ou o doutor Etelvino sugeriu ele fazer uma provocação sobre esse assunto não apresentado. Eu acho que eu vou aceitar esta última proposta. Ele vai fazer uma provocação, ele vai falar rapidamente, lógico que não vai usar os 20 minutos, pelo menos para tocar no assunto e provocar a plateia a respeito.
Ok, obrigado. Então, na função de provocador, o assunto, nós estamos falando para uma plateia que nós entendemos de generalistas e de um certo modo, a gente olhando assim, você vê pessoas de várias faixas etárias. Uma das coisas difíceis quando a gente está no ambiente de auditório com professores falando, e os professores sabidamente são especialistas numa área onde você tem um conhecimento parco ou uma memória de conhecimento acadêmico e que não foi desenvolvida por interesses outros, a gente se sente um pouco inibido de perguntar, porque a pergunta você começa a ficar com medo de você se designar insuficiente de conhecimento e ser criticado. Então vamos esquecer isso aqui é um ambiente comum, esqueça que existem especialistas aqui, são pessoas referendadas no que falam. E o que eu acho assim que talvez seja interessante é ter uma conceituação rápida que menstruação normal, a primeira coisa que você pode dizer é o seguinte: menstruação normal ela não é matemática, ela não tem que ocorrer de 4 em 4 semanas, ela tem uma variação. Então, dentro dessa variabilidade, você pode considerar normal ou anormal. Então, vamos na provocação aqui. Rogério, você acha que a partir de quanto de menor tempo de ciclo e de maior tempo de ciclo que você está autorizado a medicar? Acho que é excelente a sua colocação, primeira, e é básico que existem hoje critérios que nós colocamos como critérios de normalidade para ciclos menstruais. E nós vamos usar o intervalo menstrual, então, de quando a quanto está ocorrendo a menstruação. Então, em geral, abaixo de 24 dias, intervalos entre menos de 24 dias, ou acima de 35 dias, quando ele é mais longo, já falam em distúrbios de intervalo menstrual. E distúrbios de intervalo menstrual, o que ele está se refletindo? Então, quando existe o sangramento que se repete por menos de 24 dias, alguns falam 20 dias, mas não daria muito, né? Na realidade, as classificações podem ser até distintas. Mas vamos pensar em ciclos muito curtos. Claro que ela não vai ter a ciclicidade, ela vai ter um sangramento, olha, eu menstruei rapidamente aqui com 15 dias, depois menstruei de novo, e depois no outro foi de 22, e depois voltou a ser, 10 dias depois está sangrando, então nós estamos falando de encurtamento de ciclo, mas não que sejam ciclos marcados como constantes. Acima de 35 dias também você pode ter variações, então às vezes ela fica, estou menstruando a cada 40 dias, mas esse mês aqui apareceu um ciclo de 28, ok, mas se a maioria, mais do que 3 vezes no ano, ocorrer essa variação para mais, você já pode colocá-la como um distúrbio de intervalo. E o que está atrás de um distúrbio de intervalo? Excetuando-se nos ciclos muito curtos doenças estruturais, isso aí dependeria da faixa etária. Por exemplo, a mulher tem lá um mioma do útero e você já sabe que ela vai estar fazendo sangramentos irregulares. Agora, tirando as doenças orgânicas, as doenças estruturais, o que está dizendo um ciclo muito curto ou um ciclo muito longo é um estado anovulatório. É um estado anovulatório crônico. E essa é a definição de uma anovulação crônica. A mulher ela teria, então, falha no processo ovulatório que se caracteriza clinicamente por irregularidade menstrual ou amenorreia. Então, você já pode identificar. Por que se fala, então, que um ciclo muito curto, eu já poderia falar que esse ciclo com intervalo curto é um ciclo anovulatório? Porque não dá tempo. É só lembrar que precisa ter na ciclicidade feminina uma ascensão dos níveis de estradiol. O folículo ele começa a ter seu crescimento, ele vai fazer um crescimento independente de gonadotrofinas até 4 ou 5 dias passada a menstruação. Aí depois ele começa então a ter uma ascensão
vai ter um recrutamento folicular para aquele folículo ser ovulatório, para que ele mesmo desenvolva um pico de estradiol para desencadear um pico de LH, e aí o corpo lúteo daria 14 dias. Que o corpo lúteo tem uma vida média mais ou menos correta aí de 14 dias. Então não dá tempo. Então você fala, um ciclo muito curto não deu para ovular, um ciclo mais longo que 35 dias passou da fase de ter ovulação. Perceberam? Então esse é o começo da conversa aqui que a gente poderia pensar. Estados anovulatórios crônicos são aqueles que se caracterizam por irregularidade menstrual, ou para menos ou para mais, e aí já começaria a pensar etiologicamente em qual seria o seu distúrbio endócrino. Claro que existem irregularidades menstruais que não dependem da função endócrina, são os distúrbios estruturais, mas aí é sangramento uterino anormal, outra questão. Doutor Rogério, muito obrigado. Já deu uma parte da aula que já substituiu em parte aqui a nossa palestrante ausente. Nós vamos inverter um pouquinho. Como nós já temos perguntas feitas aqui, então nós vamos responder essas perguntas que foram feitas pela plateia dos assuntos que foram apresentados. Então tem uma pergunta aqui do Dr. Ricardo Rodrigues Bovo, dirigido à doutora Adriana. A pergunta é assim: não é meio complicado usar os medicamentos para vaginite inflamatória descamativa, se, como a doutora comentou no slide, não há estudo controlado e randomizado, ou seja, não há o respaldo de um artigo que possa determinar a eficácia desse tratamento? A pergunta é essa: se deve ou não deve dar por não ter estudos randomizados? Obrigado pela pergunta, uma pergunta interessante. Só que vamos conceituar primeiro, eu não tive muito tempo de abordar esse assunto porque a gente fala de corrimento vaginal. A vaginite aeróbia ou vaginite inflamatória descamativa tem alguns professores da literatura que falam que são duas entidades diferentes e tem alguns professores que colocam que é uma evolução da mesma patologia. Então é um quadro mais simples e um quadro mais grave. E o que acontece? Acredita-se hoje que exista um ambiente de disbiose. Quer dizer o quê? O lactobacilo não está lá. Eu tenho um processo de disbiose, com isso eu tenho uma vagina que ela tem, além dos anaeróbios, geralmente acredita-se que ela esteja relacionada aos estreptos e aos estáficos. O que acontece? Em vez da paciente ter aquele quadro de disbiose, ela responde com um processo inflamatório exacerbado. Então, a gente tem aqui, no caso, então, as teorias principais dos artigos, o Sobel, a gente tem, esqueci o nome do outro autor, que estudam muito isso. Então, hoje acredita-se que exista esse processo inflamatório e essa infecção também, que é a infecção associada a essas bactérias. Então, isso que eu coloquei, que a gente não tem artigo randomizado, é que nem eu vou colocar para vocês. Como a gente tem poucos casos de vaginite aeróbia, não é que nem a gente tem candidíase. A gente tem milhares de pacientes que têm candidíase no nosso meio. A gente consegue fazer estudos randomizados, a gente consegue trabalhar com esses pacientes e diferentes tipos de tratamento. A vaginite aeróbia descamativa, ela é rara, então a gente tem relatos de caso. Então esses dados que eu coloquei aqui são dados de profundos conhecedores dessa área relacionada à vaginite aeróbia. Então hoje o que eu coloco é que não tem estudo, por quê? Porque a quantidade de pacientes que têm essa patologia é pequena. Então a gente tem a literatura já respaldando para esse tratamento. Só que a gente não tem que nem a candidíase, eu tenho essa receita de bolo. Eu tenho algumas sugestões de tratamento. Dentre elas, como eu comentei. Então a gente vai usar, eu tenho o quê? Eu tenho um bicho ali e eu tenho um processo inflamatório que foi gerado por esse bicho. Então, o tratamento de escolha em termos de antibiótico terapia é a clindamicina. E a gente viu que a clindamicina serve para os anaeróbios, ela pode ser usada para a vaginose bacteriana. Então, só que aqui a escolha dos anaeróbios é a clindamicina. Então, eu posso utilizar aqui no caso a clindamicina oral e aí a gente manda formular
supositórios, a gente manda formular óvulos vaginais e utiliza para diminuir aquela reação autoimune, entre aspas. Então, a gente coloca no dado é que não tem uma receita de bolo, que existem milhares, porque não existe. Deixa eu até provocar, que nem todo mundo aqui falou. Gente, quem já viu aqui no dia a dia, eu mexo com isso, a gente vê com frequência. Mas quem já atendeu uma vaginose, uma vaginite aeróbia ou vaginose descamativa, levanta a mão para mim, por favor. É exceção. Então, vejam, por isso que a gente coloca. Eu tenho poucas pacientes. Então, não é que aqueles dados, aquele tratamento não é um tratamento que eu não tenho respaldo. Eu tenho artigos importantes que falam sobre essa patologia, porque ela é rara, né? Que nem os meus professores aqui queridos viram também, né? Perfeito, Adriana. Muito obrigado. Deixa eu só emendar. Claro. Todo Dá mundo licença. dando uma ideia. Vou assim, aproveitar né? e emendar. Nos casos não de vaginite, que tem processo inflamatório, mas de vaginose, a minha pergunta é muito simples, é sim ou não. Antes de entrar com antibiótico, em alguma situação tem lugar o probiótico para tentar normalizar a flora antes de matar o gêmeo? É uma pergunta simples, se tem lugar ou não. Posso falar um minuto? Por favor. Você falou sim ou não? Por favor. Né? Não, Então, por favor, explique. Gente, essa é uma pergunta que não deu tempo de colocar, né, na aula por causa do tempo restrito. Mas a vaginose bacteriana, como eu coloquei para vocês, gente, não é a Gardnerella, não é a Gardnerella que causa o problema. A Gardnerella, ela faz o problema porque o lactobacilo não está lá. Então, o problema da vaginose bacteriana é a disbiose por ausência de lactobacilos. Então, o que o professor Corinthians colocou é importantíssima essa pergunta, porque eu estou matando os anaeróbios, que o principal é a Gardnerella. Só que se eu não fizer mais nada, o que provavelmente vai acontecer? Ela vai ter uma recidiva, né? Então, hoje, o que a gente tem que seria um complemento que vocês podem fazer, é o que a gente faz, por exemplo, na Santa Casa, etc. A gente entra tudo ao mesmo tempo, Corinthians. Então, a gente introduz primeiro a antibiótico terapia. Por quê? O probiótico, se você usar ao mesmo tempo, você vai inativar ele, né? O probiótico tem que ser tomado, pelo menos se tiver antibiótico, com intervalo de tempo, porque senão você inativa. Então, o que a gente pode fazer? Usa o metronidazol ou a clindamicina ou o saquinidazol, qualquer um desses. E aí, o que a gente pode fazer? Introduzir os probióticos mais ou menos 1 a 2 meses. Por quê? Como eu comentei, é a falta de lactobacilo. E o lactobacilo, gente, não precisa mandar formular, porque esses formulados, tem muitos estudos que mostram que o danado não funciona. E aí, você dando mesmo esses orais, que tem cepas liofilizadas nas farmácias, ele sofre uma transmigração. O que quer dizer? Ele sai pelo intestino e o bichinho vai parar dentro da vagina e se fixa. Então, eu uso antibiótico, segundo, probiótico e terceiro, o que eu faço? Eu, por 1 mês depois do tratamento, eu associo um acidificante vaginal. Por quê? Porque a vaginose fez o que? O pH subiu. Então, eu uso, além do antibiótico, lactobacilo, probiótico e uso o ácido bórico, ou a gente pode usar o ácido ascórbico, que é a vitamina C, que tem preparações vaginais, e esses dois são ótimos para isso. Obrigado, Adriano. Nós temos umas perguntas aqui para o professor Rogério, e a primeira é o seguinte: a doutora Joyce, ela fala o seguinte, que está sendo muito comum a prescrição de anticoncepcionais orais em uso contínuo. E a pergunta dela é o seguinte: esse uso ininterrupto, e sendo a maioria deles pílulas combinadas, isso não aumentaria muito o risco cardiovascular? É ótima pergunta também, né? Vários estudos já foram feitos nesse sentido. Na realidade, o efeito de um anticoncepcional, seja ele com pausa ou sem pausa, ele é a critério da própria mulher, desde que ela não tenha
contraindicações. Então, o fato dela utilizar continuamente não aumentaria o risco para eventos cardiovasculares. E realmente não aumenta, né? Porque isso é um efeito que não é cumulativo. Então, nós mesmos já fizemos estudos em relação a isso. Eu estou imaginando aqui que alguém pense que se ela utilizaria uma pílula que é uma 21/7, por exemplo, toma 21 para 7, toma 21 para 7. Esse é o mais tradicional da pílula, né? Então ela não faria pausa de 7, então ela toma 365 dias por ano a mesma pílula. O que acontece, por exemplo, no sistema de coagulação dela? Então, pensando aqui num evento tromboembólico, né? Já foi estudado, nós mesmos já fizemos essas avaliações com pílulas contínuas. As mesmas alterações que ocorrem nas mulheres que utilizam pílulas com pausa vão acontecer nas pílulas sem pausa, ou seja, isso não é um efeito quantitativo, não é somatório que vai ter essas alterações, mas ela acontece e ponto, parou por aí. Até porque a pílula ela é usada num dia, no outro dia o nível abaixou, você tem pela própria farmacocinética uma questão de manutenção, então é seguro, pode utilizar. Poderia até fazer ao contrário, fazer a pergunta, né? O que a pausa tiraria de risco cardiovascular? Por que se faz a pausa? A pausa é para ter sangramento para quem quer. Então ela não é necessária, pode ser suprimida e as mulheres podem fazer uso da pílula contínua com segurança. Muito obrigado. Tem uma segunda pergunta do Dr. Ricardo Rodrigues. Ele se preocupa com o fato do seguinte, quer saber se quando você vai mudar o método anticonceptivo, por exemplo, ele dá o exemplo, o contraceptivo oral combinado para um método, por exemplo, de um implante, se isso vai alterar as taxas de falha. Não, a troca ela tem que ser feita imediatamente, não pode ter, claro, que um lapso entre iniciar um método muito tempo depois do outro, desde que você não tenha certeza que ela não está grávida, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma troca, uma mulher que quer colocar um implante e ela vem tomando a pílula, eu falo, olha, continua tomando até o final dessa pílula, eu já coloco esse implante, ou ela termina o último dia do comprimido, no outro dia eu já coloco o implante, ou naquele período de 4 ou 7 dias que cada pílula é preconizada. Então a troca, ela normalmente se faz imediatamente, né? E até é bom que ela ainda faça uma intersecção com o seu próprio método para que evitem esses eventuais falhos. O que não poderia ter é lapso muito grande de tempo, intervalos muito grandes, e aí, nesse caso, a necessidade de fazer um teste de gravidez antes de colocar outro método. Agora, não compromete a eficácia fazer trocas, porque todos eles são muito eficazes, né? Ok. A doutora Juliana da Silva, ela está uma pergunta bem pertinente, bem assim, pontual. Ela quer saber se no sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, existe acesso ao implante subdérmico e aos dois tipos do sistema intrauterino. É excelente a pergunta também. O implante subdérmico ele é disponível na cidade de São Paulo para pessoas em situação de rua, para grupos vulneráveis. Para o grupo vulnerável é possível de se obter o implante aqui na Prefeitura de São Paulo. Mesma coisa para os métodos de elongação, seria o DIU hormonal, ele também é disponível para esses grupos específicos. Claro que existem alguns serviços que oferecem isso independente vamos dizer, da gestão da Prefeitura, que são os serviços universitários. Muitos aqui em São Paulo, vários teriam nos planejamentos, nos ambulatórios de planejamento familiar a possibilidade. Agora, não é universal. Então a mulher não pode pegar o que é uma falha assim, do sistema de saúde, porque imagine que nós temos ainda uma taxa muito baixa de utilização de DIU de cobre. O DIU de cobre no Brasil em geral ele é de 1,4% de uso. Então só 1,4% das mulheres acabam utilizando o DIU de cobre. E ele não sobe. Em eventuais situações existe um aumento na prevalência de uso do DIU de cobre. E quando você oferece, por exemplo, um DIU hormonal, aumenta bastante. Vocês viram naquele novo estudo que já estava com 6%, isso em 2020. Já está mais, mas desde que você ofereça. Então, a situação é que existe ainda alguma restrição para esses métodos mais recentes e que teriam, é claro que eles têm maior custo.
mas para alguns grupos especiais é possível sim de se obter. Vou fazer uma provocação aqui para o Dr. Rogério. É o seguinte, a gente faz muito tempo que nós sabemos a falha do anticoncepcional hormonal combinado do mundo real para o mundo ideal. Há muito tempo, acho que você mostra esse slide aí, de 0,3, multiplica por 30, vai para 9%, etc, etc. E eu pergunto agora como gestores, como formadores de opinião, como médicos, além de tudo que está sendo feito, por que eu falo isso? Você sabe, eu sou mais obstetra do que ginecologista. E a gente fica extremamente preocupado com o número de gestações não planejadas nesse país, acima de 55%, que a gente perde aquela janela de iniciar o pré-natal ainda durante o planejamento familiar, e essas mulheres chegam grávidas já numa idade gestacional avançada, porque o método anticoncepcional falhou. Eu sei que depende dela, tá? Eu estou querendo saber o que a gente pode fazer para ter mais pacientes, principalmente no SUS, no planejamento familiar, e eu já preparando ela, fazendo o que hoje eles chamam dos 1000 dias estendidos, que eu começar a fazer o pré-natal 3 meses antes, não é? E começar a preparar essa mulher para a gravidez. É por isso que eu estou fazendo a pergunta, porque a gente fala, depende, eu entendo perfeitamente, mas o que a gente poderia fazer a mais para tentar reduzir essa taxa de falha do mundo real? É uma taxa que se reduziu muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma taxa muito ruim de gestação, principalmente em adolescentes. Eles conseguiram reduzir com a adoção de métodos de elongação e acessibilidade aos métodos. A questão é realmente de oferecer e poder entregar. Então teve um estudo que ele ficou muito famoso, chamado Estudo Choice, que aqui no Brasil a gente fala assim, nós temos muita abrangência. Temos mesmo, tem por exemplo, qualquer sistema de saúde público aqui, nós temos um DIU de cobre, um injetável e um método oral. Isso aí é suficiente? Não é, já se provou que não é. Então precisa ter mais métodos. Quando você faz uma pesquisa direta com as mulheres, isso é o que foi feito nesse estudo Choice, se mostravam rapidamente todos os métodos, ela falava, eu gosto mais desse aqui. Então eu gosto mais do implante. Né? E qual que é a frustração de quem faz esse tipo de avaliação, e na vida real, quando você oferece os métodos, ela fala, eu quero o implante. Estou dando uma escolha hipotética aqui. Só que você não tem implante para ela. Daí você fala, custa tanto, eu não tenho como obter. Então ela vai utilizar o quê? Outro método, e muitas vezes se fala e fala, olha, é isso aqui, você tem que usar muito certo, pode ser até que tenha falha sem você ter erro. Mas então falta abrangência, você tem que oferecer e poder entregar aquele método. No estudo Choice foi assim, o que elas escolheram, elas receberam. Então, quando recebe, as taxas de gestação não planejada caem vertiginosamente, elas despencam. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a projeção que tinha do grupo, né, não é o dado do estudo, mas o estudo projeta os dados de acordo com o que poderia ser a escolha. O grupo mais vulnerável lá e o pior grupo seria as gestações, o pior cenário lá, a gestação não planejada, a gestação eventual em adolescentes afrodescendentes. Esse é o grupo pior nos Estados Unidos. As mulheres que estão normalmente lá sem acesso a método anticoncepcional ideal que ela quer, que ela tem um acesso lá, você pode usar essa pílula aí. Eu falo, mas não é que eu quero. Então, qual a taxa de gestação? Gestação, gravidez, não estamos falando de gestação que terminou em parto, né? 250 jovens adolescentes negras nos Estados Unidos engravidam a cada 1000 mulheres, cada 1000 adolescentes. 250 tem uma gestação não planejada. Se elas entrassem no estudo Choice, aí projetando os dados de quem entrou, era adolescente negra e utilizou, o estudo teve 10.000 mulheres, né? Pegaram o subgrupo. Esse número caiu de 250 para 1000 para 20 por 1000. Então, essa é a situação quando você oferece o método e ela pode utilizar. Uma outra ação também, Corinthians, que eu achei interessante a sua colocação,
até pela a sua trajetória obstétrica, que já é tradição aqui em São Paulo, né? Todo mundo ouviu falar do Corito, que na casa maternal era a cara dele lá. Seria, por exemplo, já começar as ações de planejamento familiar naquela que está grávida. Isso tem sido feito. Então, por exemplo, quando se faz no pré-natal, não tem aquele exame lá, 35 semanas, vamos ver se ela tem estreptococo do grupo B, fazer aquela avaliação. Por que não se faz uma entrevista anticoncepcional falando que essa mulher ela pode sair do parto com o método já colocado? Então ela pode colocar um dia imediatamente no pós-parto. Isso é disponível e acessível. Então essa é uma maneira de você reduzir a próxima gestação. E essa é uma mulher que ela aceitaria muito esse tipo de abordagem. Então são ações que vão capilarizando e ao mesmo tempo com longo prazo poderiam reduzir essas taxas, que são taxas muito alarmantes, sim. Obrigado, Rogério. A gente tem feito isso, é uma outra dificuldade que nós temos, é a gestante ou parturiente SUS aceitar o DIU, porque tem tanta coisa escrita nessa internet, tanta coisa escrita contra o DIU, que muitas até aceitariam. A gente consegue, assim, dourar o método. Vamos falar assim, olha, aqui a gente coloca um aparelhinho no seu útero depois do parto, que é milagroso. Só não vai engravidar durante 10 anos, a não ser que a senhora queira. Quando fala desse jeito, a maioria aceita. Quando pergunta para ela, a senhora quer que a gente coloque um DIU imediatamente após o parto, para evitar uma nova gravidez? DIU não quero saber. Então, até isso a gente tem que, lamentavelmente, mas é isso que você falou, oferecer e entregar os métodos que ela deseja. Queria ter ouvido, acho que tem mais. Eu estou sem som aqui. Você está me ouvindo? Eu não estou, mas tudo bem. Eu quero fazer. A pergunta é para a doutora Adriana. Ainda para o médico generalista que está numa UPA, está num posto de saúde, seria adequado usar o chamado tratamento sindrômico? Isso é válido, tem efetivo, tem um limite que ele deva mandar para frente, que ele não deva mais atuar dessa forma? Essa sua pergunta é ótima, Teovino. Abordagem sindrômica, a gente tem muito pensando em infecção transmissível. Então, hoje o Ministério até coloca para IST, em termos de úlcera e etc. Agora, em termos de corrimento, eu acho que a chance de você ter uma falha de tratamento é muito grande na abordagem em termos de corrimento. Eu acho que a gente pode, como a clínica desses 3 principais são muito grandes, eu acho que você já consegue direcionar o seu tratamento. Então, aquele branco é a cândida, aí eu acho que a vaginose ele tem um cheiro ruim, não tem inflamação, e a outra é a amarela. Então, eu acho que a abordagem sindrômica em corrimento é ruim. Eu sei que tem médicos, muitos médicos, até os nossos próprios ginecos, né? Tem lá um determinado creme, usa aquele creme, pode passar lá, é para tudo. Então, ó, chegou lá, a receita é aquela. Então, é tal coisa. Mas, gente, a chance de você, se você tem uma paciente, você vai ter o seu consultório, a chance de você ter uma falha nesse tratamento é muito grande. Então, eu acho que, assim, o ideal, você tem a clínica, você examinou a paciente, já viu aquilo, olha, aquilo que eu mostrei para vocês, a tirinha do pH acima de 4,5, olha, não é candidíase. Eu tenho que pensar nesses 2. Aí você já pode ir pensando nessa abordagem mais sindrômica, mas aí eu tenho essa fitinha do pH. Ah, Adriana, mas eu não consigo fazer aquele exame a fresco porque eu não sei. Mas a gente tem uma solicitação de bacterioscopia, eu consigo fazer isso e pedir. Agora, tá lá no pronto-socorro, eu acho que mais pela clínica do corrimento e a história dela, eu acho que é importante. Doutor Rogério, é válido pensar em risco trombogênico ao se receitar a pílula anticonceptiva?
O anticoncepcional combinado, ele classicamente se associou a maior risco tromboembólico. Isso é um fato, né? Aumenta o risco para tromboembolismo porque o estrogênio ele aumenta fatores de coagulação. É um efeito do próprio estrogênio, o estrogênio sintético, que é o etilenoestradiol, e o estrogênio natural também, em menor proporção, ele também aumenta fatores de coagulação. Agora, qual é esse risco e para quem é esse risco? Então, vamos colocar dados numéricos aqui, né? Como são jovens, para cada 100 mil, aí vamos entrar com outro denominador aqui. Para 100 mil mulheres, para cada 100 mil mulheres, teremos 4 casos de tromboembolismo, isso sem usar nada. Se usar anticoncepcional, para quanto que passa? Vai passar para, na média, 6 a 8 casos em 100 mil. Ou seja, nós estamos dobrando o risco? Sim, mas o risco absoluto continua sendo muito baixo. Essas 4 que estão a mais, vamos colocar o dobro aqui do risco. Então eu tenho 4 para 100 mil para quem não toma nada. 8 para 100 mil para quem tomar uma pílula, né? Quem são essas 4 a mais que tiveram? Geralmente mulheres que têm alguma trombofilia. Aí vem uma outra pergunta. Vale a pena pesquisar a trombofilia? Óbvio que não, porque nós estamos falando de 4 casos a mais entre 90 mil mulheres. Se você quiser diminuir também o denominador, dá para diminuir. Põe para 10 mil, vai ser menos ainda. E para 1.000, muito menos ainda. E por cento, quase que é 0,000 alguma coisa. Então, vale a pena fazer pesquisa de trombofilia, painel genético para as doenças? Não, não vale a pena. Claro que mulheres que têm risco já familiar, eu atendi recentemente uma paciente, ela tinha 7 familiares com tromboembolismo. Eu nem pedi perfil de trombofilia para ela, eu só não dei a pílula com estrogênio. Então essa já sai dessa casuística. Agora, existe o aumento, não podemos negar isso, mas esse aumento é um aumento desprezível do ponto de vista populacional. Posso aproveitar? Rogério, é assim, no consultório a gente vê, olha doutora, na minha família teve a minha tia lá, a mãe da minha mãe, a minha avó que teve uma trombose lá, entupiu a pé, sabe aquelas histórias. Aí vale a pena pedir, porque ela não tem história nenhuma, o perfil de trombofilia? Não, nessa situação não, Adriana. Não, porque é um evento esporádico, né? Então, claro, o idoso tem muito mais risco de ter um evento tromboembólico, às vezes quem já teve uma doença, enfim. Agora são casos pontuais que você vê que tem uma linhagem genética que ela salta aos olhos. Então aí seria esse o grupo de risco, né? Então não se faz e não deve se fazer. Aliás, inclusive tem um projeto de lei que está para tentar nós vamos ter que rebater esse projeto de lei de um deputado que quer colocar isso como premissa para, antes de prescrever um anticoncepcional, para fazer teste de trombofilia. Quer dizer, já tem um monte de gente engravidando porque não está usando. Agora nós vamos dificultar o acesso porque acho que tem um risco de trombofilia e vai estourar a caixa de qualquer lugar, né? Porque não dá para pagar perfil de PCR para trombofilias. Gente, muito obrigado, agradecemos a todos, agradecemos aos palestrantes, agradeço a companhia do Dr. Etelvino aqui para coordenar, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado, mas nós temos que encerrar mesmo. Boa tarde para todos.